Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Terra Santa Agro sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. José Humberto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. José Humberto, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao call de apresentação de resultados do terceiro TRI de 2019. Dando início, vamos para a primeira página. A gente tem aqui os principais highlights: a finalização da colheita do algodão, produtividade de quase 288 arrobas por hectare. Algumas variações ainda podem acontecer na produtividade de arroba de pluma, a depender do rendimento operacional, que agora acontece durante o beneficiamento do algodão, que deve ir até o final de dezembro, início de janeiro. Na safra 18-19, a gente já tem os resultados marcados pelo ativo biológico, então é uma boa proxy de qual é do EBITDA que a gente está apresentando agora. A gente tem uma boa proxy do EBITDA da safra 18-19, que ficou em 154,3 milhões de reais contra 186,5 milhões de reais na safra 17-18. A gente vai falar em mais detalhes a seguir. Como a gente tem falado, a geração de caixa ela tem sido destinada primordialmente à redução do nosso endividamento. Mas se a gente olhar apenas a dívida financeira, ela não vai contar toda a história, porque a companhia também se financia com clientes e fornecedores. Então, na hora que a gente olha todas as contas, a gente percebe que a redução ficou em torno de 30 milhões de dólares, aproximadamente 120 milhões de reais nos últimos 12 meses. E também a gente conseguiu completar o plantio da soja dentro de uma janela ideal, em um ano em que as condições climáticas foram bastante adversas. Com esse plantio na janela ideal, a gente garante uma janela também ideal para o plantio do algodão e posterior plantio do milho. Na próxima página, a gente tem detalhamentos da evolução do beneficiamento do algodão e uma comparação com a evolução do beneficiamento no mesmo período do ano passado. Lembrando que a gente tem aqui um aumento também da área plantada e um aumento das toneladas produzidas, o que deve fazer com que o beneficiamento esse ano se prolongue um pouco mais, um pouco além do beneficiamento do ano passado. Porém, o bom desempenho também joga a favor para a gente conseguir terminar um pouco antes. Do nosso algodão, a gente tem ali uma comparação entre a qualidade do produto. No algodão deste ano, a gente tem o algodão tipo padrão. Esse algodão, isso é muito importante quando a gente está comercializando fisicamente o algodão, e se reflete em um basis premium diferente para cada classificação. Então, o algodão tipo padrão, a gente tem 25% do nosso algodão nessa classificação. E a gente também classifica o algodão em prêmio e o algodão prêmio plus. O algodão prêmio a gente tem 25% também e prêmio plus 40%. O algodão prêmio e o prêmio plus, eles comandam prêmio de preço, ou seja, o basis premium dessa qualidade ele é um pouco maior do que o algodão do tipo padrão. E o algodão inferior ao padrão, ele tem um desconto em relação ao algodão padrão. Essa classificação, ela não só a gente permite com que a gente consiga preços diferentes, mas também ela ajuda com que a gente consiga oportunidades de mercados específicas. Às vezes tem um cliente que quer uma qualidade específica num determinado momento e a gente consegue fornecer isso daí, capturando prêmios bastante acima dos verificados no mercado de maneira corrente. No gráfico anterior, a gente tem o ritmo de expedição do algodão e também uma comparação com o ritmo de expedição do ano passado.
Essas informações, elas são importantes, principalmente quando a gente está falando aqui do ritmo de expedição, porque teve um aumento de área do algodão e o ritmo de expedição se mantendo, ou atrasando, ou acelerando, impacta diretamente no nosso capital de giro. A gente percebe que a gente está bastante em linha com o ano passado, porém com um volume maior, o que indica que a gente deve finalizar com um pouco mais de estoque, que tem um pedaço do caixa gerado, ele acaba sendo também destinado para esse capital de giro, para carregar esse estoque, que é basicamente uma questão operacional, né, de conseguir expedir o mais rápido possível. Na página seguinte, a gente tem aqui uma análise da safra em termos de preços e custos. Olhando para a soja, a gente teve um preço FOB Fazenda 3,7% inferior à safra 17-18 em dólares, mas em reais cerca de 12% superior. Já nos custos, a gente percebe aqui aumentos bastante significativos, principalmente em fertilizantes e defensivos, o que indica, e o gráfico de baixo está totalmente em reais por hectare, o que indica aqui um aumento dos custos também em dólares por hectare, que muito consequência dos bons resultados anteriores, das boas margens dos produtores. A demanda vem mais forte e é natural que esses aumentos aconteçam. A gente percebe também custo variáveis um aumento bastante reduzido, menor do que a inflação, e custos fixos em torno de 8%, levemente superior à inflação do período. Para o cenário do milho, né, os números também indicam, são bastante semelhantes, indicam na mesma direção, aqui com custos de fertilizantes e defensivos bastante elevados. No caso dos fertilizantes, a gente tem que lembrar também que foi um período de greve impacto da greve dos caminhoneiros, em que o frete, principalmente o frete de retorno, ele foi bastante afetado. E o fertilizante, ele bate 100% no custo fertilizante, que vem do Porto até o Mato Grosso, estamos falando aí de cerca de 2.000 quilômetros, é um frete bastante expressivo. Na próxima página, olhando os números do algodão, preços bastante semelhantes da safra 18-19 contra o da safra 17-18, em dólares cerca de 2,7% inferior, em reais cerca de 2% superior. Nos custos a gente percebe o mesmo movimento de fertilizantes, de defensivos, né, sementes, os inputs, os insumos aqui, que é reflexo de um ano muito bom de resultado do algodão, que foi a safra 17-18, aumento de área no Brasil, aumenta a demanda por esses insumos, é natural que a gente verifique essa elevação. Na página seguinte, um cenário, uma análise aqui do cenário macro, olhando agora já para a safra 19-20, a gente percebe que, principalmente para a soja e para o milho, os preços foram bastante voláteis nos últimos meses e os principais motivos dessa volatilidade foram clima nos Estados Unidos e a febre suína se espalhando no Sudeste Asiático. A última projeção de safra do USDA para os Estados Unidos, a última projeção de soja é 97 milhões de toneladas. Só para a gente ter uma referência, a safra 18-19, os Estados Unidos produziu 121 milhões de toneladas. Isso é bastante altista para preços. Por outro lado, a febre suína africana continua
ainda descontrolada na China, no Sudeste Asiático, diminuiu o ritmo de expansão, mas continua expandindo, e ela se reverte em uma menor demanda de soja, explicada pela redução do plantel chinês. Os preços do milho também sofreram oscilações por conta do clima. O número aqui da projeção da produção do milho está repetido da soja, mas também teve redução no USDA. E o impacto da febre suína, ele reveste no milho de uma forma um pouco diferente, porque a China não é um grande importador de milho, um grande produtor, mas a menor demanda por milho chinesa, ela amplia os estoques, o que deve se reverter em uma possível alteração de área, uma redução de área chinesa de plantio de milho e uma ampliação de outras culturas, como trigo e eventualmente até mesmo soja. No algodão, a gente tem aqui o principal fator do lado da demanda, o principal fator que afetou preços foi a intensificação da desaceleração do crescimento mundial, com notícias bastante fortes ali no começo do ano, e um ajuste de preços no algodão que demorou algumas semanas, foram várias semanas de queda de preço, atingindo ali o menor nível nos meses de agosto e depois com uma leve recuperação. Do lado da oferta, uma redução nos Estados Unidos na projeção de produção do algodão, mas não é o que é mais significativo ou mais impactante para os preços do algodão. Na página 9, a gente consegue verificar aqui um pouco do cenário esperado para a safra 19-20. A gente está estimando aí boas produtividades da soja, o plantio está recém-instalado, temos que acompanhar agora a evolução climática, a evolução dos tratos culturais. Em relação aos custos, a gente conseguiu bons preços comparados com 18-19 de fertilizantes defensivos e sementes. Em termos de preços, eles estão bastante em linha ou levemente inferior. A gente consegue enxergar aqui no lado dos defensivos um aumento no custo em dólares por hectare, mas esse aumento ele é explicado aqui muito mais por volume, ou às vezes até por prazo de pagamento. Às vezes a gente compra um pouco mais para pagar prazo algodão em vez de prazo soja, o que acaba impactando também aqui os preços que a gente enxerga. E no caso da semente também, a explicação está no volume e não no preço. E outros custos variáveis e fixos, a expectativa também bastante positiva. Estamos fazendo uma gestão muito austera, um ano muito difícil do ponto de vista de preço. A gente viu ali nas páginas passadas a evolução dos preços, principalmente no caso do algodão, que coloca bastante pressão no nosso resultado. Para a soja, estamos aqui indicando preço em dólares por saca livre, FOB Fazenda, muito próximos dos que a gente verificou na safra 18-19. No caso do algodão, a gente consegue também aqui verificar um comportamento semelhante do ponto de vista de fertilizantes, defensivos e sementes. A gente conseguiu preços em linha ou levemente inferiores e com menos variações do lado do volume, indica aqui preços estáveis ou redução no número em dólares por hectare. Outros custos fixos e variáveis também estamos esperando uma redução. E o preço FOB Fazenda, aí sim uma redução em comparação ao da safra 18-19. Esse preço da safra 18-19 que foi de 70,4 cents por libra-peso. No caso do milho,
A variação também negativa aqui, diferente do que a gente verificou na soja e no algodão, a gente tem uma variação negativa de fertilizantes e defensivos, que também é basicamente volume, se refletindo ali numa expansão de milho em áreas um pouco menos nobre, o que está completamente alinhado com a nossa estratégia de maximizar o retorno sobre o nosso capital investido. Então, o maior capital investido que a companhia tem são as terras e a utilização ampla, máxima delas dentro dos limites agronômicos, ela se reverte em um ROIC maior para a companhia. Na próxima página, a gente consegue enxergar aqui o cenário comercial, de comercialização da safra 19/20. No algodão, a gente tem, na soja, a gente tem os preços CBOT travados, 20,7% dos preços CBOT travados, e o Basis Premium com quase 70% travados. A gente vê aqui esse descasamento, mas na hora que a gente enxerga todo o hedge feito, a nossa estrutura indica um percentual maior de travamento de CBOT. Como foi um ano bastante complicado para a tomada de decisão, a gente usou de estratégias de opção, em alguns momentos fixando preços mínimos com limitação de upsides, com estratégias de collar, em outros momentos estratégias de acumuladores ou até mesmo estratégias de put spread com vendas de duas call. São estratégias em que permitem com que a gente capture um preço acima do preço de mercado no momento em que ela é feita, porém ela traz uma incerteza de volume, o que faz com que a gente tenha que usar esse tipo de estratégia em um percentual pequeno, um percentual não tão grande, para que a gente com isso garanta que o hedge seja eficiente e a gente não tenha um percentual vendido maior do que o percentual da nossa produção. Com isso, a gente percebe aqui que no caso da soja, o nosso percentual fixado ele está entre 25% e 58%. No máximo, a gente chegaria em 58% do percentual fixado. Se os preços se mantiverem nos níveis atuais, o nosso percentual fixado ele está em torno de 44%. Para o algodão, aí também foi um cenário bastante adverso, em que a gente, por alguns momentos, montou uma estratégia de collar, em que a gente garantia um preço mínimo e também um preço máximo. Com isso, a gente conseguia garantir as margens, por mais que o preço continuasse caindo, o nosso preço ia parar de cair em um determinado nível, e quando o cenário foi ficando um pouco mais claro e os preços recuperaram um pouco, a gente saiu dessa estratégia de collar, que funcionou para proteger o nosso resultado por um determinado tempo, e a gente partiu para fixações ou também implementações dessa estratégia de put spread, que a gente compra uma put lá em cima, o que garante um preço acima do preço de mercado, mas a gente também vende duas calls lá em cima, o que faz com que o nosso volume fixado pode ser o dobro se o mercado estiver acima de um determinado nível. E com isso a gente tem aqui que o nosso percentual fixado do algodão ele está hoje entre 61% do total da nossa produção estimada e 93% do total da nossa produção estimada, a um preço de 67,6 cents por libra-peso. Lembrando que esse preço ele não inclui o Basis Premium, é só o preço Nova York. No caso do milho, a gente não fez estratégia de opções. O milho a gente trata ele de uma maneira um pouco diferente, ele é mais
como uma opcionalidade. Se o mercado está muito bom, a gente planta o milho, planta muita área de milho. Se o mercado está ruim, as margens estão pequenas ou negativas, né, principalmente margem de contribuição marginal, a gente pode não plantar milho, vamos plantar milho só nos melhores talhões. A gente aproveitou aqui alguns momentos de mercado e fixou 80% do nosso milho já em reais por saca, fixando todos os frames que compõem o preço, o que está dando um preço da parte fixada de quase R$23 por saca, aproximadamente 22,8 reais por saca de milho na fazenda. Queria passar agora a palavra para o Marcelo para entrar em mais detalhes com vocês, os nossos números divulgados no trimestre. Bom dia a todos. Vamos passar para o slide 11. Aqui no slide 11 a gente tem a demonstração do resultado até nos 9 primeiros meses do ano 2019, comparado com os 9 meses de 2018. Nesse período de 9 meses, o nosso resultado líquido foi 56 milhões negativo, comparado com o resultado líquido de 44 milhões positivo do ano passado. Esse resultado, nesse período de 9 meses, ele foi impactado principalmente pela linha de hedge accounting na receita. Ela foi de 86 milhões negativa nesse ano contra um valor de 11 milhões negativas no ano passado. Essa é uma reciclagem de valores de variação cambial do patrimônio líquido para o resultado do exercício. O resultado também desse período ele foi parcialmente impactado pelo resultado safra. Tá? No período de 9 meses de 2019, nós temos uma parte do resultado safra de 18-19 e uma parte do resultado safra de 17-18, em comparação com o ano passado, que nós tínhamos uma parte do resultado da safra de 17-18 e uma parte do resultado da safra de 16-17. Esse resultado, que a gente pode ver melhor pela linha do EBITDA ajustado, tá, que foi 170 milhões nos 9 meses de 2018, quando comparado com 108 milhões dos 9 meses de 2019. Então ele tem uma afetação do resultado safra parcial até o momento. Tá? E também nesse período de 9 meses tem uma pequena afetação do resultado da venda de ativos, que ela é positiva nesse ano de 2019, tá? Contra o ano passado, que como a gente vendeu poucos ativos no ano passado, esse resultado praticamente não apareceu. Para falar melhor sobre o resultado safra, vamos passar para o slide 12. No slide 12, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor do resultado safra, isolando a safra de 2017-18, que já está toda realizada no nosso resultado, comparando com a safra de 18-19, que está parcialmente realizada no nosso resultado. A gente tem, até o mês de setembro de 2019, a gente já realizou todas as vendas dos produtos, todas as vendas e o faturamento dos produtos que eram originados da safra 2017-18. Então, o valor que está demonstrado aqui de 136 milhões de reais é o EBITDA que foi gerado pela safra 17-18. E o valor do EBITDA da safra 18-19 de 154 milhões e 300, ele é o resultado de 100% já do resultado da soja do período, que já foi toda ela colhida, vendida e faturada. E no mês de setembro de 2019, nós ainda tínhamos bastante estoque de algodão e milho. Tanto que o algodão vai beneficiar até o final desse ano, ou começo do ano que vem. E o milho ainda a gente vai faturar nos últimos meses de 2019. Então, o resultado safra de 2019 de 154 milhões, ele é um bom indicativo do EBITDA safra de 2019, mas não é um número finalizado. A gente só vai ter esse número finalizado no primeiro semestre de 2020. Essa variação do EBITDA safra de 2019 em relação à safra de 17-18, o João Humberto já falou um pouquinho nos slides anteriores, mas nós temos um estreitamento das margens das culturas em 18-19, quando comparado com o ano anterior. A diferença de margem entre o preço dos produtos e o custo dos
principais insumos ele está mais estreito em 18/19 quando comparado com a safra 17/18. Isso foi o principal fator motivador dessa variação de margem EBITDA. Também tivemos uma alteração de produtividade das culturas de milho e soja e redução de área dessas duas culturas. Em compensação, a empresa aumentou a área de algodão na safra de 18/19 quando comparado com a safra de 17/18. Então, embora o algodão tenha um pouco menos de margem por hectare, mas o aumento de área também fez com que o nosso EBITDA fosse um pouco mais alto nessa cultura. Então, isso explica boa parte da variação do EBITDA dessas duas safras. Vamos passar agora para o slide 13. Falar um pouco sobre a nossa dívida líquida. A nossa dívida líquida em setembro de 2018 era 922 milhões de reais, equivalia naquela época a 230 milhões de dólares. Em comparação com a nossa dívida financeira líquida em setembro de 2019 de 910 milhões de reais, que equivale nesse mês de setembro a 218 milhões de dólares. Então nós temos uma redução aí de 12 milhões de dólares na nossa dívida líquida. Em setembro de 2019, 90% da nossa dívida era nominada em dólares e 10% nominada em reais. E em relação ao perfil, a nossa dívida, que está no nosso balanço em setembro agora, 43 milhões é dívida de curto prazo e 57 milhões são dívidas de longo prazo. No slide 14, a gente passa uma visão um pouco melhor do nosso endividamento total. O nosso financiamento ele não é só de agentes financeiros, mas também a gente se financia com fornecedores de insumos e com clientes. Tá? Então, nesse slide 14, a gente pode ver a nossa dívida total ajustada, que aqui inclui a nossa dívida financeira bruta, o saldo de fornecedores de insumos, o adiantamento de clientes e tributos parcelados. Então, em setembro de 2018, a nossa dívida total ajustada era de 1.241 milhões, que naquela época equivalia a 310 milhões de dólares. E a nossa dívida em setembro de 2019 era de 1.173 milhões de reais, que nesse momento equivale a 239 milhões de dólares. Então, nesse período de um ano, a gente teve uma redução de dívida em dólar na casa de 30 milhões, que equivale a mais ou menos 120 milhões de reais no período. Tá? E essa redução de dívida, ela decorre em grande parte da nossa geração de caixa operacional do período, mas também decorre do aumento de capital que teve nesse intervalo de um ano de 50 milhões de reais e também das entradas de caixa decorrentes das vendas de ativos, que foram de 26 milhões nesse intervalo de um ano. Tá? Então, esse slide aqui ele apresenta um pouco melhor o nosso endividamento e a variação que teve nesse intervalo de um ano. Tá? Então, sobre questões financeiras, são essas informações. Agora eu passo para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor José Humberto para suas considerações finais. Muito obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2019 e aproveito assim para encerrar a nossa reunião. Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2019 da Terra Santa Agro está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.